Você que está nos acompanhando hoje, dia 20 de novembro, seja muito bem-vindo ao nosso canal do Projeto de Vida Plena. O meu nome é Alexandre. Eu sou a Aline. Nós estamos aqui para poder dar a vocês boas-vindas. Quem está chegando aqui do Brasil, já são aí 10 horas da noite. Não vai para a cama ainda, porque tem muita coisa boa para a gente tratar aqui, para a gente conversar. A gente está muito, muito feliz de estar aqui essa noite. Gostaria de dizer que, se você quiser participar, se você tiver qualquer pergunta para fazer, qualquer comentário, fica à vontade para escrever no chat, que a gente vai estar aqui acompanhando também com vocês. Quem já está online aí, dá um oi para a gente. Durante toda a reunião, qualquer momento que você tiver uma pergunta, uma dúvida, pode escrever para a gente, que depois da nossa, do estudo da palestra, nós estaremos, teremos um casal que vai estar lendo as perguntas, sem citar os nomes das pessoas, só lendo as perguntas que você tiver, tá? Exatamente. Pode colocar a pergunta aí. Exatamente. Tá? Se você ainda não é inscrito no nosso canal, eu aproveitava para pedir aqui para você marcar aqui, se inscrever, ativar o sininho e dar um like nesse vídeo, porque isso nos ajuda muito nos algoritmos do YouTube para a nossa relevância no canal, tá bom? Você possa estar realmente aproveitando, tendo um bom momento aqui com a gente. E se isso teve importância, se isso é uma coisa que traz valor para você, que você esteja também compartilhando nas suas redes sociais, porque tem muita gente que poderia também estar participando. Ó, tô vendo o pessoal aqui entrando online aqui, ó. Ó, quem tá aqui? Elaine. Boa noite. Elaine, Guilherme, boa noite para vocês. Boa noite a vocês. A Solange também já entrou. Pessoal. Já vai dando um like também, que às vezes a gente está assistindo, tá vendo? Tem algumas pessoas assistindo, mas às vezes esquecemos de botar ali um like. Não esquece, não. Bacana. Se você gostou, dá um like. Poxa, gente, é tão interessante, porque cada mês a gente aborda um assunto diferente, né? E às vezes você pensa, poxa, pode ser que esse assunto nem tenha muito a ver comigo, né? Pode ser que você fale, mas eu não estou passando por essa situação, ou isso aqui não tem muito a ver comigo. Mas mês passado, né, foi meu aniversário, né? Foi. 34 anos que eu completei. Essa é uma esposa boa, né? Que você fala para ela que não me deixa mentir sozinho, né? 44. Tão novinho, né? Tem que é 34, né? Pois é. 44 que eu fiz no mês passado. E o meu filho me deu um cartãozinho de aniversário que ele mesmo escreveu. Não sei se a câmera vai conseguir pegar. Não, tá muita luz, muita luz. Tá muita luz, mas até escrito aqui um... É que até tá escrito de lápis, então é mais difícil, né? É mais difícil de poder pegar. E ele fez aqui, Happy Birthday, papai. E ele escreveu um negócio aqui dentro que eu queria compartilhar com vocês, né? Porque não no sentido de ser uma... Não é a meu respeito, mas é a respeito do que o projeto tem feito pra gente. Eu acho bacana, porque isso fica sendo um testemunho daquilo que tem sido bom para a gente e tem sido bom para nossa família, né? Daniel, para quem não conhece, tem 14 anos. Nós temos um casal. Daniel tem 14 e a Rachel tem 9. Né? E o Daniel escreveu aqui, Dear Papai, congratulations on your next birthday. I could not wait for this day. I think you are crucial to this family. You have good advice. You are kind. You are inspired. And not only that, you are funny. Ainda bem que tem filho que acha a gente engraçado, né? Mas a parte que me chamou a atenção tem a ver com a identidade que a gente inspira, a identidade que a gente imprime nos nossos filhos. Porque ele escreveu um negócio que me pegou assim de surpresa. Ele falou assim, Without you, I do not know who I am. Sem você, eu não sei quem eu sou. In fact, I don't think I would do well in school if it weren't for you. Thank you for everything. De fato, eu nem sei se eu estaria indo bem na escola se não fosse por você. Né? Por que ele falou isso? Por que ele escreveu isso? Porque naquela semana, uns dias antes, a gente sentou e teve uma daquelas conversas de pai e filho, e eu estava justamente compartilhando com ele coisas que eu tenho aprendido aqui no projeto. Né? Coisas que ajudam a identificar, coisas que ajudam, para mim, a eu construir minha própria identidade, né? Ao descobrir quem eu sou, né? Ao ficar livre de coisas que eu não preciso mais carregar comigo, né? E isso tem tudo a ver com o tema de hoje, como ficar livre da velha imagem. Então, nós estamos muito animados com isso e com a continuidade desse assunto, né? Já aproveitando de uma vez, já dando uma deixa,
Fala pra gente quando é que vai ser a nossa próxima reunião. Ó, já temos a data, nossa próxima reunião será dia 11 de dezembro, às 8 da noite. 11 de dezembro, tá? Às 8 da noite. 8 da noite, horário daqui da Horário Flórida. daqui da Flórida. Para os que estão no Brasil, às 10 da noite. Vamos fechar esse ano de 2020 com saldo positivo. Muito importante. Será que bom? dá? Dá, Será que dá para fechar o ano tempo. com saldo positivo? Dá tempo ainda? Com certeza. Dá tempo, com certeza. Então, vocês estão chegando aí. Uma boa noite. Ó. Olha, mas gente, chegando. Alex Coelho, boa noite. Seja bem-vindo. Apresentando aí o Toastmaster, pessoal bacana. Muito jóia. Ó, Solange, boa noite. Solange Vanderlei. Muito jóia, gente. Minha mãe sempre presente. Boa noite, mãe. Então vamos fazer o seguinte, vamos passar. E eu queria convidar agora um casal muito, muito especial, né, que vai estar dando continuidade aqui. E eles vão falar um pouquinho sobre como é que vocês podem interagir, participar, né? Antes disso, não posso deixar de falar sempre, siga-nos nas nossas redes sociais. Se você tem Instagram, se você usa Facebook, procure por nós lá no Projeto Vida Plena, para você poder acompanhar. YouTube, né? E no YouTube, não esquece de ativar o sininho, para que você possa estar sempre sendo lembrado quando é que vai ter o próximo live. Muito importante para a gente fazer essa continuidade com vocês. Tá bom? Com certeza. Então, sem mais demoras, sem mais delongas. Sem mais delongas. Mônica e Zósimo, muito bem-vindos. Olá. Olá, garotada, boa meninada, noite. Gente boa, pessoal usada. Que bom mais uma vez a gente estarmos juntos nessa noite. Eu sou o Zósimo, minha esposa Mônica. Como a gente já foi apresentado antes pela Aline. Isso. E o nosso querido Alexandre. Então, bom, reforçando o que a Aline e Alexandre já haviam dito, não esqueçam de seguir-nos nas nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, no YouTube e no Twitter também, tá? Então não deixa de dar, lá no YouTube inclusive, não deixa de dar o seu likezinho. Entender cada dia mais. Eu acho que a nossa imagem ela pode ser mudada. A nossa imagem ela depende da gente, cada dia, não aquilo que a gente deixou. E é exatamente o tema que nós temos hoje. Como ficar livre da velha imagem. Então, assista essa palestra conosco e qualquer dúvida que você tiver, qualquer pergunta que você queira fazer, né, no decorrer da live, o Dr. Roberto, ele no final, ele vai responder todas as perguntas. Pode ficar tranquilo, nós não vamos citar nomes, você pode colocar aí sua perguntinha, o que você quer saber, e nós passaremos para o Dr. Roberto, ele vai responder uma por uma, para que você saia daqui sabendo como ficar livre da sua velha imagem. E muito importante, né, saber que as perguntas que a gente faz, as dúvidas que a gente tem, muitas vezes pode ser dúvidas de quem só vai assistir a live depois e não vai ter oportunidade de estar fazendo uma pergunta. Então, vamos perguntar, no futuro, porque, claro, a gente vai divulgar, a gente vai dividir com outros amigos, com outras pessoas, aquilo que a gente está assistindo e aquilo que a gente está aprendendo hoje, não é mesmo? Então, vamos fazer perguntas, tirar todas as dúvidas. O Dr. Roberto terá o imenso prazer de estar respondendo cada uma delas, tá bom? E eu quero deixar uma coisa também, o Zósimo falou de uma piadinha, mas eu quero deixar uma também. Bom, nossa proposta para esse ano de 2020 a nossa proposta foi a visão 2020, né? Então, dá a impressão que a gente perdeu um pouco essa ideia de uma visão de 2020, porque a gente teve um ano, assim, bastante conturbado, um ano bastante diferente, um ano cheio de novidades, um ano cheio de notícias boas, notícias ruins, divisões, né? A gente ficou tão isolado, ficou tão afastado de tanta gente. Agora, você já imaginou como que ano que vem, se Deus quiser, nós estaremos juntos novamente? Com que imagem você quer aparecer diante dos seus amigos, dos seus familiares? Com que imagem você quer voltar a ser visto, que você quer ser visto pelo mundo livre que a gente tinha até antes dessa pandemia?
Vamos pensar nisso também? E quem sabe, durante esse tempo todo que nós tivemos aí para refletirmos sobre os problemas que a gente tem vivido no nosso casamento, se é possível a gente voltar com a mesma imagem no próximo ano e, assim, vivendo uma vida tão saudável igual, né? Como diz o outro, né? A gente era feliz e não sabia, não é mesmo? Então, vamos lá. Vamos agora chamar a nossa celebridade, a outra celebridade, porque todos nós somos celebridades aqui, né? A nossa maior celebridade da noite, Dr. Roberto. Venha, Dr. Roberto. É com você, Dr. Roberto. Boa noite, amigos do Projeto de Vida Plena. Uma alegria imensa poder estar em mais uma live com vocês. Nós estamos tratando de assuntos extremamente importantes. E hoje nós estamos abordando um assunto que, depois que falamos por que sou assim, como projetar uma nova imagem, não basta apenas projetar uma nova imagem, mas é preciso entender como ficar livre da velha imagem. É possível que você tenha até questionado se os temas não estão invertidos. Se não seria lógico primeiro ficar livre da velha imagem para depois projetar uma nova imagem. Na realidade, mesmo que pareça que os temas estão invertidos, mas eu explico que é muito difícil alguém deixar uma velha imagem se não tiver a ideia, se não tiver a criação de uma nova imagem. Porque, na realidade, nos acomodamos àquilo que aprendemos, àquilo que vivemos, e mesmo quando não estamos satisfeitos com o rendimento do nosso comportamento, é possível que muitas pessoas pensem: eu nasci assim, eu sou assim, e como se as pessoas à volta tivessem que aceitar a essa pessoa da forma que ela é. E, na realidade, isso é uma ilusão que deixa com que muitas pessoas fiquem na zona de conforto. E eu sempre vou dizer que é possível, sim, projetar uma nova imagem. Se você não assistiu às lives anteriores, eu recomendo que você assista. A live que trouxe o tema Quem Eu Sou e a live que veio depois, Projetando uma Nova Imagem. Hoje nós queremos, tendo projetado uma nova imagem, porque nós reconhecemos uma série de situações na nossa vida que interferiram naquilo que realmente somos. E é possível que a pessoa esteja vivendo fora da realidade da sua própria natureza. Ou seja, a sua maneira de ser foi distorcida por inúmeras situações ao longo da sua vida. E aí é essa imagem que incomoda, essa imagem que a própria pessoa reprova, essa imagem que não cai bem nos relacionamentos, essa imagem precisa ser posta longe. É preciso ficar livre dessa velha imagem. Entenda uma coisa. Quando eu questiono por que sou assim, quando eu penso que uma nova imagem pode ser criada e eu começo a trabalhar nessa direção, eu vou identificar fatos que aconteceram ao longo da minha vida. Fatos pela falta de atenção, pela falta de cuidado, situações provocadas por pessoas, o próprio meio ambiente onde a pessoa nasceu e foi criada. E tudo isso, quando levamos para a nossa área emocional, nós vamos atribuir a um prejuízo que nós tivemos, um prejuízo que a pessoa teve. Isso é uma perda. Isso é uma perda. Definitivamente, quando
o que recebemos é abaixo daquilo que deveríamos receber, isso se constitui numa dívida. Como estamos falando de quadro emocional, obviamente isso se torna uma dívida emocional. O que é uma dívida emocional? Dívida emocional é aquilo que ou não me deram quando eu deveria receber, ou quando tiraram de mim alguma coisa que me pertencia. Então, a dívida é resultado da maneira como fomos tratados durante toda a vida. E muitas vezes pessoas guardam no seu interior, guardam na sua vida mágoas, resquícios daquilo que aconteceu ao longo da sua vida. Muitas vezes até, isso pode parecer incrível, mas é uma verdade, pessoas guardam certas situações para que possa lançar em rosto das pessoas que ofenderam, das pessoas que fizeram mal. É como se aquela ofensa fosse um trunfo para essa pessoa, para justificar a sua má conduta, o seu mau relacionamento, a sua maneira equivocada de ser. E aí eu trago a importância de que essa antiga imagem precisa ser jogada fora. Senão, não haverá lugar para que a pessoa projete essa nova imagem. Qual é a pessoa que você quer ser? Essa é a nova imagem. Mas qual é a pessoa que você está sendo? Quando eu falo de projetar uma nova imagem, eu estimulo o pensamento no sentido de como você se vê daqui a 5, 10, 15, 20 anos. E, definitivamente, a forma como você está procurando se ver lá na frente não pode ser infiltrada, não pode ser influenciada pela maneira como você veio até aqui. Porque, se não houver uma tomada de posição, automaticamente essa velha imagem que vem trazendo você até aqui, ela vai continuar seguindo. E lá na frente, daqui a 5, 10, 15, 20 anos, você vai ver que essa velha imagem continua presente em você. Mas, definitivamente, você pode se livrar disso quando você trabalha essa imagem nova e a liberação da imagem antiga. E, nesse ponto, a grande pergunta é: como eu posso me livrar de uma antiga imagem? Bom, se você entendeu que os fatos que aconteceram ao longo da vida, eles geraram uma dívida emocional, o ponto-chave é resolver a questão da dívida. E entenda uma coisa, dívida emocional, nós temos tanto a receber como nós temos a pagar. Por que nós temos dívida emocional tanto a receber como a pagar? A receber porque pessoas erraram conosco. Não importa o quanto, não importa quem, não importa em que fase da vida, mas definitivamente, de forma intencional ou não, pessoas erraram conosco. E quando você olha para o seu passado, quando você olha para o seu histórico, você vai lembrar de fatos desagradáveis, que muitas vezes pessoas dizem assim: eu não gosto de lembrar do passado porque lembrar do passado me dói. E eu sempre afirmo que lembrança não dói. O que incomoda é o sentimento negativo que foi gerado quando o fato aconteceu. Definitivamente, você não pode se livrar da sua história. Tudo que aconteceu está registrado na sua história e vai permanecer. Mas, definitivamente, você pode... Aquele sentimento
quando aquele fato aconteceu, que é o que incomoda hoje. O que faz com que você não seja realmente a pessoa que você poderia ser, em função do sentimento que foi gerado quando o fato aconteceu. Esse sentimento é que eu vou jogar nesse patamar de dívida. Aquilo que pessoas fizeram e geraram em nós um sentimento negativo. E por que geraram em nós um sentimento negativo? Isso fez com que o nosso comportamento fosse modificado, fosse alterado. Pessoas que foram vítimas, por exemplo, de abuso, de maus tratos, de negligência, pessoas que tiveram confiança quebrada, elas têm dificuldades nos relacionamentos. Pessoas que foram vítimas de agressão física, elas trazem marcas na sua vida. E a grande verdade é que, como eu disse, as histórias, elas não têm como ser trocadas. Ou seja, o que aconteceu no passado aconteceu. Mas eu queria que você entendesse que aquele sentimento que aconteceu, e cada um que está participando conosco dessa live tem a sua história, e esse é o momento de você rever a sua história, para que você possa encontrar aqueles pontos, aquelas situações que você considera uma dívida emocional de alguém com você. Isso pode ser o pai, a mãe, o avô, o tio, o primo, o professor, o amigo, não importa quem. Não importa quem. Mas é preciso que identifiquemos quais dívidas emocionais nós temos a receber. Por outro lado, eu disse que nós também cometemos erros e, por isso, impossível que uma pessoa nunca tenha desagradado uma outra pessoa. Definitivamente, isso acontece com todos nós. Daí a razão de eu mencionar e chamar isso de dívida a pagar. Então, dívida a receber, dívida a pagar. Eu creio que você, porque esse é o comportamento, se não de todos, da maioria das pessoas, ninguém fica satisfeito com uma dívida. Dívida é motivo de preocupação, dívida é motivo de insônia, dívida é motivo de relacionamentos complicados, dívida faz com que as pessoas sofram, dívida, dívida, dívida. Como resolver uma dívida emocional? Quando eu falo de dívida, aí eu vou usar o exemplo do sistema financeiro. Quando eu falo de dívida no sistema financeiro, nós vamos entender que uma dívida ela precisa ser paga, e para ser paga é preciso que faça um levantamento daquilo que foi o resultado do não pagamento dessa dívida, ou seja, juros, correção monetária, para que, então, junto à instituição financeira, essa dívida possa ser negociada. No sentido emocional, essa avaliação ou esse inventário do que nós temos a receber também é importante, porque se não soubermos, nós não sabemos, na realidade, como resolver a questão da dívida. Só que no sentido financeiro, a dívida pode ser paga de maneiras diferentes. Ela pode ser paga imediatamente, se a pessoa não tem o dinheiro disponível, por exemplo, se ela tem alguma coisa com valor correspondente ao da dívida, ela dá aquilo como pagamento, ela pagou, ela não pagou em espécie, mas ela deu alguma coisa com valor semelhante, ela pagou a dívida. Deixa eu te dar uma notícia, que eu espero que você não se assuste, não fique triste, mas que você entenda que dívida emocional não tem como ser paga. Dívida emocional não tem como ser paga. Aí agora você pode estar pensando, mas como então eu vou ficar
livre dessa velha imagem, se essa velha imagem é resultado de uma dívida emocional que foi criada em mim, e agora eu estou ouvindo que não tem como pagar uma dívida emocional. Realmente não tem como pagar. Mas não fique triste, porque esse não é o final da linha, não. Há saída, existe saída. O que não podemos é estar tentando passar por cima ou ignorar aquilo que precisa ser resolvido, aquilo que precisa ser trabalhado. Como, por exemplo, pode acontecer. Isso eu poderia até dizer que é um tanto quanto frequente. Quando alguém erra com alguém, a pessoa tenta como que compensar esse erro. Mas vamos supor, o marido errou com a esposa e ele sabe que ela ficou triste, chateada, e ele tenta compensar essa situação não muito agradável, e ele vai, compra um presente, compra um buquê de flores, compra alguma coisa para trazer para a esposa como uma espécie de compensação por aquilo que ele fez. E aí eu digo, isso não paga a dívida, isso não resolve a dívida. Isso pode ser um paliativo, mas isso não resolve a dívida. A esposa errou com o marido, e aí ela viu que ele saiu para o trabalho, saiu triste, chateado com o que ela fez, e aí ela pensa, eu vou fazer alguma coisa para quando ele chegar, ele ficar contente, aí prepara aquela comida que o marido gosta. Ela está tentando compensar o erro que ela cometeu, mas, na realidade, isso não resolve. Isso não resolve. Por quê? A tentativa de compensação faz com que a pessoa ignore a necessidade de trabalhar aquilo que não funcionou bem, e ela faz a compensação, e por um tempo parece que as coisas ficam bem, mas lá na frente vem o declínio e novamente aquela situação se repete. Ou seja, há o que nós chamamos de altos e baixos. Por quê? Porque não houve o entendimento e a forma correta de trabalhar em cima dessa dívida que foi gerada. Dívida emocional não tem como ser paga, não tem como compensar. Qualquer fato que você se recorde do seu passado, não tem como voltar lá atrás e fazer com que seja diferente daquilo que aconteceu. E aí o que acontece? Torno a lembrar que não é a mudança da história, mas sim a retirada do sentimento que foi gerado quando o fato aconteceu. Isso só pode ser possível quando entendemos que dívida emocional não tem como ser paga, e dívida que não pode ser paga, o único caminho que existe para resolver essa dívida é o caminho do perdão. Não existe como resolver uma dívida que não pode ser paga, a não ser pelo caminho do perdão. Eu sei que esse é um assunto extremamente delicado, controverso, porque muitas pessoas até rejeitam a ideia de perdão. E eu entendo quando as pessoas ficam como que assustadas quando eu falo que o caminho para resolver dívida emocional é o caminho do perdão. Por que elas ficam assustadas? Por causa do conceito que a pessoa tem do que é o perdão. E é muito frequente, é muito comum pessoas falarem assim, não, eu não sou bobo, eu não vou deixar que faça comigo aquilo que já fez lá no passado. Não vou deixar, eu não sou bobo. Então a pessoa fala assim, não, mas fulano não merece perdão. E eu não vou perdoar. Ou então as pessoas têm medo, elas têm receio, porque elas aprenderam que quando ela perdoa, ela tem que ser a mesma pessoa que ela era antes e confiar da mesma maneira que ela confiava.
E isso afasta a pessoa desse conceito, da ideia de que é preciso perdoar. E aí eu explico da seguinte maneira. Esse conceito, fulano merece ou não merece perdão, esse é um conceito legal. Legal no sentido da lei. De que maneira eu explico isso? A pessoa cometeu um delito e teve que comparecer perante o juiz e ela explica o porquê daquilo que ela fez. E o juiz entende e diz, você está perdoado. Quem foi o beneficiado? O beneficiado foi quem cometeu o erro. O réu foi o beneficiado. Mas quando trazemos isto para o sentido psicológico, nós vamos explicar que no perdão, dentro do quadro psicológico, do quadro emocional, o beneficiado pelo perdão não é quem cometeu o erro. O beneficiado é quem perdoa. Porque a pessoa que não perdoa, ela é escrava daquilo que aconteceu. Ela é escrava da ausência do perdão. Por quê? Aquilo que ela internalizou diante de um fato que aconteceu faz com que esse fato seja lembrado constantemente na sua vida e é uma das principais causas de transtornos no comportamento, porque volta e meia, sem que a pessoa queira, isso vem do inconsciente para o consciente. Aí o que acontece? Ela tem essa alteração no seu comportamento, ela não consegue lidar com as suas emoções, ela trabalha de uma maneira que se sente esgotada, cansada, porque fatos aconteceram ao longo da sua vida e agora ela está vendo que isso está perturbando o seu comportamento. Tudo aquilo que é negativo salta do inconsciente para o consciente sem que nós queiramos. As coisas boas, elas ficam guardadas e normalmente elas vêm para o consciente quando nós queremos, mas, infelizmente, as negativas, elas vêm sem que nós queiramos. Aí eu digo da importância de nós trabalharmos o entendimento de que quem não perdoa é que sofre pela falta de estar liberando perdão. Aí você pode pensar, então, como eu posso trabalhar isso? Como eu posso trabalhar? E nessa dinâmica do perdão, para você ficar bem tranquilo e entender que você pode se livrar dessa velha imagem, eu vou colocar 3 passos para que você alcance esse resultado. Em primeiro lugar, vou dizer para você que perdão é uma decisão. Às vezes as pessoas falam, mas eu não acho que eu devo perdoar, ou eu não quero perdoar, ou eu não sinto que eu deva perdoar. Aí eu digo que todas as vezes que a pessoa trabalha nessa linha de pensamento, esta é uma linha de pensamento que põe a pessoa em risco. Porque nós não podemos ser controlados dessa maneira sem que entendamos que não é o que eu acho, não é o que eu quero, não é o que eu sinto, mas é o que eu devo. Porque a partir do momento que eu entendo que o beneficiado sou eu, ou eu perdoo, ou perdoo. Eu poderia dizer assim, ou eu perdoo ou sofro. Mas eu prefiro dizer, ou eu perdoo ou perdoo, porque eu não tenho outra alternativa. Eu não quero sofrer. Então eu preciso entender que eu estou me liberando daquele fato que me gerou mal-estar. Eu estou me liberando, porque eu estou praticando perdão. Às vezes, e por que não dizer muitas vezes, pessoas passam por dilemas na vida, não simplesmente por razão de outras pessoas terem feito algum mal,
mas muitas vezes a pessoa se culpa pelo fato dela ter, e ela até diz, dela ter permitido que aquilo acontecesse. Então, ela tanto pode culpar pessoas, como ela pode se culpar de fatos negativos na sua vida. E aí eu digo, o perdão precisa ser praticado tanto em relação às pessoas que nos ofenderam, como em relação a nós próprios, quando entendemos que não deveríamos ter feito da forma que fizemos. E aí sim, eu quero ficar livre, eu não quero sofrer, eu vou tomar a decisão e liberar perdão, seja para quem for, inclusive para mim. Aí entra a questão que às vezes as pessoas misturam que perdoar é a mesma coisa que reconciliar. E eu coloco como segundo passo a questão da reconciliação. Porque se eu entendo que perdoar é uma decisão que vai beneficiar a própria pessoa, eu posso considerar que essa é uma decisão extremamente necessária. Extremamente necessária. Então, você precisa entender que você trabalhar pelo caminho do perdão é um caminho, esse caminho é extremamente necessário para o seu bem-estar emocional, para o seu equilíbrio, para você poder se livrar dessa velha imagem. Trabalhar a decisão de liberar perdão. E a reconciliação, como é que fica? E eu vou dizer que a reconciliação ela vai depender do vínculo que você tenha com essa pessoa. Existem vínculos que podem ser quebrados e existem vínculos que definitivamente não tem como quebrar. E você precisa entender uma coisa. Se você pode quebrar o vínculo, ok, você perdoou, você está livre e não há necessidade dessa reconciliação se você não tem vínculo nenhum. Agora, se há um vínculo que não pode ser quebrado, então definitivamente você precisa reconciliar. Porque não tem como você, tendo vínculo, não ter reconciliação. Por exemplo, se um empregado teve um erro cometido pelo patrão e ele ficou muito aborrecido com o patrão, e ele diz, eu não quero mais ficar olhando para a cara desse homem, eu não quero mais falar com ele. Eu vou dizer, ok, perdoe, e se você não quer manter o relacionamento, corte o vínculo, peça demissão, quebre esse vínculo. Aí a pessoa me diz, não, mas não posso porque o emprego é muito bom, está uma crise difícil. Eu digo, então você tem que reconciliar. Não tem como você perdoar, tendo vínculo, não reconciliar. Talvez alguém possa dizer que se a pessoa pediu demissão, é porque ela não perdoou. Eu vou dizer, sim, com certeza, é possível a pessoa ter perdoado e simplesmente não ter interesse numa reconciliação. Isso é possível. Agora, entenda que alguns vínculos, eles não podem ser quebrados. Quando eu vejo, por exemplo, questão de família, isso é vínculo de sangue. E vínculo de sangue não tem como quebrar. Não tem como quebrar. Às vezes eu vejo familiares que passam anos e anos sem relacionamentos. Ou seja, é pai que não fala com filho, é filho que não fala com mãe, irmão que não fala com irmão. Isso não é saudável, isso é prejudicial. Isso indica que esse vínculo que existe e vai continuar existindo não está sendo entendido dentro da importância da reconciliação. E é preciso que trabalhemos esse entendimento. E aí vem o terceiro passo, que você pode estar perguntando, mas como é que eu faço para confiar de novo nessa pessoa? E eu explico que o terceiro passo é confiança. E a confiança, ela vai determinar o seu nível
de reconciliação. Porque, infelizmente, confiança pode ser quebrada de um instante para o outro. Aquilo que a pessoa, muitas vezes, levou anos para construir, ela pode quebrar a confiança em um segundo. E agora, havendo a decisão de perdoar, havendo a necessidade de reconciliar, como trabalhar essa reconciliação? E aí eu vou dizer, à medida que se estabelece o crescimento da confiança. É possível restaurar a confiança? Sim, com certeza absoluta. Mas para você poder confiar novamente, 2 fatores são importantes. Primeiro, a mudança de comportamento da pessoa. Porque sem mudança de comportamento não tem como estabelecer confiança. Então é preciso haver mudança de comportamento. Outro aspecto é o tempo. Porque confiança não se restabelece em cima de promessas. Ah, uma pessoa errou e chega para você e promete não errar mais. E aí você dá total confiança a essa pessoa e depois você se decepciona porque lá na frente ela vai e erra de novo com você. E eu digo, esse não é o caminho. O caminho é quando você confia gradativamente mediante a mudança de comportamento da pessoa, e o tempo, agora sim, o tempo vai ajudar a entender isso. Entenda bem essa colocação do fator tempo. Às vezes as pessoas pensam assim, houve um mal-entendido, houve uma dívida emocional, e a pessoa fala, não, eu vou dar tempo. Tempo é o melhor remédio. E aí eu vou dizer, tempo não cura. Aquilo que você não resolveu, não importa quanto tempo possa passar, se 1 ano, 10 anos, 20 anos, 50 anos, quantas vezes eu vejo pessoas com problemas de anos e anos. Por quê? Porque tempo não cura. Agora, quando você trata, o tempo te ajuda, o tempo coopera com você. Porque a partir do momento que você trata mediante a liberação do perdão, você vai ver que, com o passar do tempo, a mudança de comportamento daquela pessoa vai aparecendo e gradativamente você vai aumentando a sua confiança. É muito importante quando você olha para tudo isso que nós estamos falando e entenda que muitas vezes nós temos ressentimentos, nós temos mágoas. E isso pode ser uma leitura, eu diria uma leitura equivocada do que aconteceu. Porque quando eu falei de dívida emocional, eu disse que fatos aconteceram. Mas é possível que o fato tenha gerado uma dívida realmente, ou então não houve o fato, a pessoa está entendendo. Ou seja, houve um erro de interpretação. Um erro de interpretação. Por exemplo, é muito frequente quando eu vejo pessoas que, vou usar uma figura muito frequente. Os meus pais eram abusivos, no sentido físico. Eles eram abusivos. E o filho se sentia rejeitado. Esse sentimento, essa possível rejeição, não foi um fato por parte dos pais, mas foi uma interpretação pela maneira como os pais se conduziram. Quando trabalhamos o nosso entendimento, nós conseguimos separar o que realmente é um fato, o que realmente trouxe consequências negativas, e o que nós interpretamos e que agora precisamos liberar também todo esse mal que não foi o intencional, mas foi aquilo que nós acreditamos e isso nos prejudica. Dívida emocional sendo resolvida pelo único caminho possível, que é o caminho do perdão.
E aí eu vou dizer com toda certeza, definitivamente, quando você entra por esse caminho, você vai se ver uma pessoa livre. Livre. Porque todo aquele peso que você trazia sobre os seus ombros, em função de toda uma história da qual você não conseguiu se desvencilhar até agora, a partir do momento que você toma a decisão e você entende que isso é um fato do passado e que não pode mais interferir no seu presente. Porque enquanto o passado interfere no presente, você não consegue projetar a sua vida para que você possa alcançar objetivos que você precisa. E só a partir do momento que você se vê livre é que você pode ser realmente a pessoa que você quer ser. Só quando você se livra dessa imagem antiga é que você pode ser, você pode apresentar, você pode usar essa nova imagem que você projeta. Aí você vai ver que essa nova imagem que você projetou, ela realiza, ela satisfaz, ela te faz uma outra pessoa, ela te faz feliz. Porque a imagem antiga veio fazendo você sofrer até aqui. E agora você tem o poder de decisão para que você possa escolher, para que você possa decidir. Quero continuar sofrendo da maneira que eu vim até agora? A forma como eu tenho me comportado atende 100% à minha expectativa? Não pense na expectativa dos outros, pense na sua. Porque quando você pensa na sua expectativa, é você que vai projetar a sua imagem e é você que vai saber liberar aquilo que lhe prejudica. E é por isso que nós trouxemos esse tema, para que você possa, identificando quem você é, sabendo o que lhe prejudicou, encontrar o caminho para ficar livre dessa imagem antiga, dessa imagem que lhe prejudica, para que você possa ser uma nova pessoa livre de todas essas situações e viver a realidade daquilo que você pode viver. O seu potencial, ele pode estar incubado, ele pode estar escondido. Você precisa desenvolver o seu potencial. E as limitações provocadas pela velha imagem, elas escravizam a sua vida. E você fica limitado de acordo com aquilo que você guarda no seu interior. Mas quando você joga isso fora, definitivamente você é uma nova pessoa, porque você está livre dessa imagem que escravizou você durante anos, mas que você decidiu que daqui para frente você não vai estar mais ligado, preso a essa imagem antiga, porque você soube escolher, você soube delinear, você soube projetar uma nova imagem. E quem vai determinar a realização dessa nova imagem é você. E aí você vai ver, sim, que é possível estar livre de uma velha imagem. Estamos abertos às suas perguntas e queremos que você pergunte mesmo, para que você possa ter toda a ajuda necessária para seguir à frente, seguir adiante, livre dessa velha imagem. Com vocês, Zósimo e Mônica. Muito bom, muito bom. Estamos aqui novamente agora, doutor Roberto, muito obrigada por sua explicação, muito obrigada por essa informação tão rica. Nós temos algumas perguntas. Vai lá, Zósimo. Pois bem, vamos lá. Primeira pergunta. O perdão é a única forma de resolver uma dívida emocional? Sim. Como eu disse, não tem como resolver dívida emocional de outra maneira. Não tem como algo material substituir algo emocional. A pessoa pode dar um presente caríssimo, mas aquilo não vai apagar a dor
do mal que foi gerado. Tá. Bom, essas perguntas, né, foram feitas logo no início, então, assim, mas vamos seguindo. Como fazer para não cair na dívida emocional? Não criar dívida emocional. Bom, se eu entendi bem a pergunta, como fazer para não criar, a pessoa está dizendo ela criar dívida em outras pessoas. Entenda bem uma coisa. Pessoas machucadas machucam pessoas. Quanto mais curado está o ser, menos dívida a pessoa causa. Quanto mais machucada está a pessoa, mais ela corre o risco de magoar pessoas. Então, primeiro é preciso que a pessoa se veja livre desse, eu vou chamar esse conteúdo negativo, eu vou chamar isso de lixo. É preciso que a pessoa esteja livre desse lixo para que ela não crie uma dívida emocional com os outros. Porque, de acordo com o que ela sente, ela vai expressar. Ok. Outra pergunta. Como eu sinto que o meu perdão foi permanente e que não vou voltar atrás? Como eu disse, perdão é uma decisão. E aí eu vou fazer uma analogia para você entender que não é possível perdoar e voltar atrás. Por isso que eu falei agora há pouco, esse conteúdo negativo eu chamei de lixo. Pense rapidamente no lixo da sua casa. Você tem a lixeira e tem o lixo. Imagine se você for fazer uma arrumação no seu armário e você vai encontrar no seu armário, depois de muito tempo sem arrumar, algumas coisas que não têm mais nenhum proveito. E quando você olha aquilo que não tem nenhum proveito, não tem nenhuma importância para você, você tem que decidir jogar aquilo no lixo. Compare isso com a questão emocional. Você pega aquilo que você não tem mais interesse e joga no lixo. Bom, enquanto o lixo, o cesto de lixo está na sua casa, é possível você retornar a esse cesto e encontrar aquele lixo que você colocou ali. Agora, quando esse lixo for para o depósito, aí fica impossível que você encontre aquele lixo. Porque ele está em um lugar que você não tem acesso e no meio de tudo aquilo que está dentro daquele espaço, que definitivamente não lhe permite encontrar mais o seu lixo. Então, quando eu falo da importância de perdoar e não voltar atrás, é quando você conscientemente toma a decisão de perdoar. Não é porque alguém induziu você a fazer isso, não é porque alguém está lhe obrigando, não é que você tem alguém lhe pressionando. Não, você entendeu. Eu não quero ficar escravo dessa situação, então eu vou liberar perdão. E essa analogia do lixo lhe ajuda a pensar, porque assim como o lixo que você colocou no cesto e ele foi embora e nunca mais você vai ver, da mesma forma você precisa colocar isso no seu entendimento de que aquilo que você perdoou, nunca mais você volta a essa questão. Primeiro, com você. Primeiro, com você. Você não volta mais a essa questão. Eu sei que os pensamentos negativos, eles vão saltar tentando minar a sua estrutura emocional. Porém, quando você tem a decisão tomada, você não vai ficar fugindo desse pensamento negativo que tenta trazer de volta essa dor que você sentia. Você simplesmente tem um pensamento mais forte. Eu já perdoei. Eu já joguei fora. Isso é um lixo que eu tirei da minha vida. E aí sim, pode parecer uma briga de duas pessoas dentro de você, mas é isso que vai acontecer e você é que vai ser o juiz para determinar que o que você fez, definitivamente, você não admite ver de forma diferente. Então, aquilo que você jogou fora, você não aceita de volta. Então, primeiro com você, depois em relação
a pessoa. Principalmente dentro de relacionamento conjugal, não faz sentido, se você perdoou o seu cônjuge, amanhã ou depois você trazer de volta um assunto que você perdoou. Se um fato novo aconteceu, trate o fato novo. Mas nunca somatize com o que aconteceu, se você já jogou fora. Então, é possível, sim, você ter essa certeza de que você perdoou e isso não volta mais na sua vida. Ok, mais uma pergunta aqui, doutor Roberto. Como saber se conseguimos de verdade perdoar de uma pessoa que nos magoou? A maneira mais eficaz da pessoa sentir que realmente ela perdoou é quando conscientemente, por isso que é uma decisão, e é uma decisão consciente, não é uma decisão impulsionada pelo sentimento, pelo que a pessoa acha, pelo que a pessoa quer. Às vezes a pessoa pode até não querer, e ela chega a um entendimento que ela precisa, e eu vou usar uma expressão que pode parecer contraditória, mas ela precisa querer para poder, então, trabalhar a liberação do perdão. Quando ela trabalha e ela tem essa analogia do lixo que ela joga fora, definitivamente, ela vai sentir que ela está livre. O alívio, o peso que estava sobre os seus ombros, o peso que estava transtornando o seu comportamento, ele vai desaparecendo. E ela depois de alguns dias, ela vai poder lembrar do fato e dizer: isso não representa nada para mim, isso não significa nada para mim. Por quê? Porque ela perdoou. Ok, obrigada. Mais uma pergunta. Como perdoar alguém que já morreu ou mora em um lugar desconhecido? Para que eu possa, possivelmente a pessoa está querendo saber, para que ela possa... Sim, eu sei que muitas das vezes essa é uma questão. A pessoa diz, mas eu não tenho mais como ver aquela pessoa, ou a pessoa já faleceu. E eu digo que essa decisão de perdoar, não importa se ela está perto de você ou longe, ou se até ela faleceu. Porque essa é uma questão sua, com você. Você não tem que procurar ninguém para dizer, olha, eu estou te perdoando. Até porque, entenda bem uma coisa, há um ditado popular que diz que quem bate esquece, quem apanha não. Se você for procurar alguém para dizer, fulano, eu estou te perdoando, você vai arrumar uma outra confusão. Porque a pessoa vai dizer, não fiz nada com você. E aí, ao invés de você sair com uma situação resolvida, você acumula mais situações desagradáveis. Então, quando você toma a decisão é você com você. Não importa se essa pessoa está perto ou até mesmo dentro da sua casa, se está próxima a você, se mora num lugar que você nunca mais vai ver essa pessoa, ou se até faleceu. A liberação do perdão é para que você tire de dentro de você aquilo que foi internalizado em função daquilo que a pessoa fez, para que você se sinta livre. Ok. Outra pergunta, Zósimo? Ok. Como podemos identificar que temos algum lixo a ser jogado fora? Lixo para ser jogado fora é identificado todas as vezes que você lembra de um fato negativo e isso lhe dói. Porque o que dói, como eu disse durante a palestra, não é a lembrança. O que incomoda é o sentimento. Se aquele fato negativo ainda tem valor, representa alguma coisa para você, lhe incomoda, isso indica que o perdão não foi liberado. Agora, se é simplesmente uma lembrança, porque infelizmente não tem como apagar, aí eu posso dizer, sim, você perdoou, e aquele fato tornou-se insignificante para você. Ok, doutor Roberto. Bom, agora a gente vai passar a palavra aqui, né, para os nossos queridos Alexandre e Aline. Muito obrigada, doutor Roberto. Foi, assim, edificante toda essa conversa que nós tivemos agora. E a gente continua deixando aqui
se alguém tiver alguma pergunta, vamos ver se tem condições, né? Uma outra oportunidade do Dr. Roberto responder. Mas, Aline, entra aí, Alexandre. Um abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, até a próxima, gente. Obrigado, muito obrigado pela participação de vocês, sempre nota 10, sempre deixando tudo para cima. Antes de fazer qualquer coisa, eu tenho uma pergunta para fazer minha para o Dr. Roberto. Dr. Roberto, a situação é a seguinte, nós temos mais algumas 3, 4, 5 perguntas. A gente pode estender mais uns 5 minutinhos para poder esclarecermos alguma coisa, ou é melhor a gente deixar para a próxima reunião? Se essas pessoas estão dispostas a segurar mais 5 minutinhos, nós também estamos. Segura aí, gente, mais um pouquinho? Vamos o tema está bacana? A pergunta está boa, vamos lá. Fala, Aline, manda mais uma, então. Então, vamos lá. Aproveita que está valendo. Fala. Vamos lá, hein? Perdoar implica que eu tenha que voltar a ter contato ou tratar bem, como era antes da mágoa? Perdoar tem a ver com atitudes ou pode ser apenas esse processo interno? Perdoo e sigo. Sim, você pode perdoar. É um processo interno, sim. Se você não tem vínculo, não se preocupe que você tem que ser a mesma pessoa. Se você tem vínculo, o que vai determinar o seu comportamento é o grau de confiança que essa pessoa possa criar em você por uma mudança de comportamento. Se você não tem confiança, a reconciliação vai ser no patamar mais simples. Eu, quando falo de patamar mais simples, é aquele patamar do cumprimento sem compartilhar a vida. Porque se você compartilhar a vida quando você não tem confiança, você está sujeito a uma decepção. Então, é possível, sim, se você tem vínculo, é possível, sim, e é necessário que haja reconciliação, porém, a confiança vai ser gradativa à medida da mudança de comportamento da pessoa. Muito obrigada, doutor Roberto. E com isso eu trago uma outra pergunta, tá? O que fazer se perdoamos e a pessoa não muda? Por exemplo, num casamento. Se o outro não muda o comportamento, a saída é o divórcio? Essa é uma... Eu não vou dizer que divórcio é saída. Para mim, divórcio é fatalidade. Eu nunca coloco o divórcio como opção, nunca coloco o divórcio como saída. O que é importante é trazer a pessoa ao diálogo, à conversa. Enquanto a pessoa está ofendida com aquilo que aconteceu, ela não consegue estabelecer um patamar de diálogo. Agora, quando ela se livra dessa mágoa, ela está no equilíbrio emocional capaz de conduzir um diálogo. E aí eu entendo que, num casamento, se duas pessoas estão com o objetivo de manter o relacionamento e há uma conversa, há um diálogo, sem ofensas, sem mágoas, mas sim no sentido de um ajudar o outro, eu creio que é possível, sim, trabalhar o relacionamento. Agora, infelizmente, se definitivamente a outra pessoa não quer mudança, ela quer predominar, machucando, bom, ninguém tem que se expor a ser machucado. Aí é uma questão de decisão da pessoa. Sim, faz sentido. Então, obrigado, doutor Roberto. A última pergunta para terminarmos. Existe alguma técnica para trabalhar o perdão que eu não consigo liberar? Eu não entendi bem a pergunta. Existe alguma técnica? Técnica para trabalhar o perdão que eu não consigo liberar. Ou seja, a pessoa está perguntando se há uma técnica para trabalhar o perdão que a pessoa não consegue. Exatamente. Assim, acho que ela quer perdoar, mas está difícil. Está difícil. Está difícil. Então, ela quer perguntar, tem alguma técnica para ajudar quando eu quero liberar o perdão, mas não estou conseguindo? Algumas maneiras você pode utilizar para fazer isso. Como, por exemplo, muitas vezes o paciente me pergunta isso e usam de formas diferentes, como, por exemplo, escrever uma carta que a pessoa não manda, escrever um e-mail que a pessoa apaga. Ou seja, ela põe para fora, ela expressa, de uma certa maneira, aquilo que ela está sentindo.
Quando ela conclui isso, ela vai eliminar esse material, seja rasgando, queimando, jogando no rio, da maneira que ela achar interessante. Mas ela tem que admitir. Se ela não admitir que quando aquilo foi destruído, ela abriu mão daquele sentimento negativo, ela não vai conseguir se sentir livre daquilo que escravizava. Agora, se ela faz isso com convicção, e quando ela se desfaz daquilo que ela colocou ali no papel, acabando com isso e entendendo que daquela maneira, isso é simplesmente uma forma prática da pessoa se sentir livre daquilo que antes estava escravizando. Aí sim, ela vai se ver totalmente livre, porque ela vai sempre lembrar dessa imagem daquilo que ela destruiu. Ok, então, obrigada, doutor Roberto, pelas respostas. Né? E vamos encerrar por aqui. Nós já Terminar. passamos um pouquinho do nosso horário. Sim. Mas nós gostaríamos de agradecer muito a você que ficou com a gente até o final. Nosso agradecimento especial, especial ao doutor Roberto, que sempre traz uma palavra que tem aplicação prática, que traz crescimento para a gente. E nós que temos caminhado, já tem aqui 5 anos já que estamos completando, né, ajudando a comunidade brasileira. Sim. E agora expandindo essa cobertura através da internet. Muito, muito interessante o momento que a gente está passando. Queremos reforçar mais uma vez o convite. Nossa próxima reunião, que será dia 11 de dezembro. Tá? Lembrar, 11 de dezembro, às 8. Terminar esse ano de 2020 com saldo positivo. Importante lembrar. Com certeza. Lembre de acompanhar a gente nas redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no Instagram, Projeto de Vida Plena. Se você ainda não está inscrito no canal, não esquece de dar o seu subscription, se inscrever aqui no YouTube e clicar no sininho para receber as notificações, tá bom? E, por hora, nós queremos desejar mais uma vez que vocês tenham uma boa noite, um bom final de semana, um bom Thanksgiving para quem está aqui, nos Estados Unidos. E até a próxima. Nos vemos com certeza, porque ainda vem muita coisa boa pela frente. Até a próxima, então. Boa noite para todos. Boa noite. Um abraço. Abraço.